Voltamos ao vivo. Vamos lá. 1 Coríntios, pastor, o senhor pode ir lendo para mim? Aí, Sim, você está com a versão de Nelson? sim, porque não quero, irmãos, que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos eles passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Até aí, esse primeiro ponto, ele vai falar do capítulo 10 a respeito do batismo. E aqui nós tínhamos que fazer um pequeno parágrafo, criar esse pequeno parágrafo que vai do verso 1, pastor Meirelles. Ele vai primeiro falar sobre a nuvem, o mar e Moisés. São três elementos. Não sei se dá para vocês verem aí numa coisa. Deixa eu ver um jeito aqui que dê para também o pessoal do Face possa ver. Então, ele está mostrando aqui 3 elementos. A nuvem, o mar e Moisés. Então, um é pessoa, um elemento e o outro elemento. Vocês estão vendo aí os 3? Sim. Então, nós temos 3 elementos. A nuvem, o mar e Moisés. Moisés seria uma pessoa. Então, Moisés como pessoa é o tipo de Cristo. Porque está dizendo que eles foram batizados em. Então, é o tipo de Cristo aí. Olha aí. Aí nós temos 2 elementos que sobram. Sim. Uma pessoa representando, puxando para si a responsabilidade da nuvem, aleluia, e a responsabilidade do mar. O mar, nós sabemos que é o mar vermelho. Sim. Então o povo sai do Egito e passa pelo mar. Então essa geração toda, ela passa pelo mar. Então ela é batizada. Ela é batizada no mar. Mas a nova geração, pastor, que nasce no deserto agora, aquela nova geração que passa, então agora eles têm que subir até a nuvem para ser batizado, porque não tinha rio, não tinha água. E você sabe que a nuvem é água. Então, se eles entrassem na nuvem, então eles teriam uma tipologia também semelhante àquele que passou pelo mar. Olha aí. Dá para você resumir isso aí para a gente continuar? A gente vê que em Moisés é o tipo de Cristo. E o batismo do povo de Israel, a saída do Egito, eles foram batizados no Mar Vermelho. Certo. Pastor, eu estou tendo aqui me corrija se estiver errado. E Moisés é o batismo atraído em uma pessoa que é Cristo. Exatamente. E em Cristo se cumpre tanto o mar, que representa o pecado, quanto a nuvem, que é o mundo espiritual operando de forma negativa sobre o homem. Então, em Cristo cumpriu o batismo, tanto eliminando o pecado e trazendo o poder espiritual de Cristo sobre o mundo maligno. Pode ser ou não? Pode, porque você pode entrar aí no mundo das potestades do ar, uma brilhante revelação que você pode explorar isso aí. A vitória no mar e no ar. No
mar e no ar. O mundo espiritual e o pecado. E agora, quem que representa isso? Voltando ao ponto principal, vocês estão no Face, vocês estão no Instagram, o capítulo 10, ele vai falar sobre o batismo. Capítulo 10, ele vai falar sobre o batismo. O capítulo 11, ele vai falar da ceia. O capítulo 12, ele vai falar dos dons. O capítulo 13, ele vai falar do amor, que é tanto um dom como um fruto. E o capítulo 14, ele vai escolher uma classificação problemática dos dons. Então ele vai, Paulo vai falar a partir do capítulo 10 de como você entrar nesse mundo da ceia dos dons, do amor e das classificações dos dons em si. Pastor Tony, pouca gente está falando sobre isso, e nossas igrejas estão ficando sem os dons espirituais, pastor. Sim. E porque o culto começa, cantamos as músicas, as igrejas tradicionais, seus hinários, as igrejas neopentecostais, suas músicas, lindas músicas que eles compõem. Aí vem a palavra, vem a oferta, vem o pastor pregar. Então a única chance que a igreja tem, de fato, pastor Antônio Meireles, a única chance que a igreja tem de fato é aquela hora da palavra. Só que aí vem a preocupação econômica dos pastores. Tem que levantar oferta para pagar os grandes compromissos econômicos, os obreiros, as dificuldades econômicas. Então a igreja começa a ouvir só mensagens de economia. E aí termina o culto, né? As palavras relacionadas ao desenvolvimento estrutural, a coluna vertebral da igreja, ela deixa de ser estudada, deixa de ser ensinada. Então, nessa manhã, eu falei com Deus. Eu estou muito feliz que você está aí, porque você foi um dos meus 5 melhores estudantes de teologia. Você foi o primeiro aluno do Seminário Osana em São Paulo. Por você o seminário começou em São Paulo. Então eu estou muito emocionado e feliz por esse momento. Mas essa questão estrutural é a que eu estou mais preocupado. Porque ele mostra aqui no início, no capítulo 10, aí ele vai para a ceia no 11 e os dons no 12. Então ele está mostrando em ordem cronológica e sistematizada a ordem do culto. A ordem do culto do capítulo 10, porque a nuvem representa o batismo com o Espírito Santo. E como você colocou aí também, representa a nossa vitória, porque nós estamos em lugar alto, sobre o mundo espiritual. Herabashiaramayas, Murakamanás, Siabas, Oreamanás. E quando eles passam e saem do Egito e passam pelo batismo das águas, que é necessário, é o primeiro passo que você tem que tomar quando você sai do Egito. O Egito representa o mundo. Você que recebeu Jesus como Salvador, o primeiro ato que você tem que tomar depois que crê, pode ser até no mesmo dia, pastor Tony. A pessoa que domingo à noite aceitou Jesus, você pode meter ela no batismo na mesma hora. Mas a tradição das igrejas evangélicas, elas criaram um tal de um curso. E você tem que passar 6 meses, e você tem que estudar, você tem que sentar ali. Aí esses 6 meses a pessoa não é batizada. Ela fica ali olhando os irmãos, tomando a ceia, e, em outras palavras, chupando o dedo espiritual, né? E os outros irmãos. E quando nós vemos e lemos em Atos dos Apóstolos, todas as vezes que os apóstolos pregavam o evangelho, que eles recebiam o Senhor Jesus, diga aí, pastor Antônio, o que acontecia. Já, automaticamente, já é batizado nas águas. Batizado nas águas. Então, a pessoa que, na mesma noite, eu fui numa outra igreja em Houston, Texas, pastor,
E aí o pastor, vieram 40 pessoas. 40 pessoas vieram depois da mensagem que eu preguei sobre Onésimo. Foi um chororô tremendo. E aí, daqui a pouco vieram aqueles irmãos com um tanque de rodinhas, que saiu do meio de uma parede. Olha aí. Eu me assustei. Eu chorei. Essa visão aí. Olha, Camanaia. Pastor, o tanque de roda que ele mandou fazer logo já com a água. E eles já vieram e já empurraram, pastor, o tanque lá, pastor, e puseram uma escada. Pastor, e batizaram as 40 pessoas, pastor, a igreja num grito. E os 40 dos 40, 30 foram batizados com o Espírito Santo na mesma hora, pastor. Oh, glória. Eu chorava, eu punha a cabeça no pó, eu gritava, eu fiquei sem voz. Vamos nessa visão aí. Pastor, o batismo, ele é imediato. A preparação é depois do batismo. Porque já tem um compromisso. Quando você se casa com uma mulher, ou a mulher casa com um homem, eles não se conhecem, eles não têm que se conhecer primeiro para depois casar. Sim. Esse conhecimento vai ser depois do compromisso. Não tem jeito de voltar atrás. Fala alguma coisa, pastor Tânia. Esse é o interesse, né? Tem o interesse um no outro. Mas vai se conhecer na caminhada, hein? Isso, porque há muitas pessoas. A glória de Deus, meu Senhor, eu sinto aqui. Aleluia. Quem pode dar um glória aí? Aramaieira Massúvias. E eles trouxeram aquela coisa que feita uma madeira bem firme com rodas e puseram aquele plástico dentro, sabe? Sim. Então os obreiros vinham cantando, dando glória a Deus e a música, e o pastor pondo a música e a igreja gritando, e aí passaram pelo meio do povo e foram batizando aquele povo, pastor. E uns pulavam lá dentro, a água saía, meu Deus, foi uma glória, pastor. Foi uma felicidade tão grande, foi um dos dias mais felizes da minha vida quando eu vi aquilo. Depois ele disse, pastor, uma igreja de mais de 5.000 membros. Olha aí. Mais de 5.000 membros. Por que a igreja cresce? Porque ela batiza aqueles que saem do Egito. Ela batiza, é compromisso. Pastor, e é impressionante o batismo. Por quê? Porque o batismo, tanto da nuvem quanto do mar, é em Moisés. Por quê? O batismo, tanto do mar quanto... Por quê? Porque quando nós somos batizados, nós somos introduzidos no corpo de Cristo. Amém. Quem é o batizador? O batizador é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos planta. É o Espírito Santo que nos planta naquelas águas. E aquelas águas é o corpo de Cristo em Moisés. Então, o batismo nas águas é o Espírito Santo nos introduzindo no corpo de Cristo. E quem é o batizador é o Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo não tem corpo, quem que ele usa? Os ministros. Então, os ministros representam o ministro, os ministros representam o Espírito Santo e o Espírito Santo é representado pelos ministros. O Espírito Santo nos ministros nos introduzem nas águas, que é o corpo de Cristo. Quer dizer, todos foram batizados na nuvem e no mar em Moisés. Porque a nuvem, porque os que nasceram no deserto não tinham água, pastor. Então Deus usou a mentalidade de Moisés. Entrem na água da nuvem para que vocês também tenham o mesmo privilégio dos que foram batizados nas águas. Isso aí é quase um batismo presbiteriano. Metodista. Eu respeito. Você falando isso, eu respeito isso. A gente ouve, né? Tá batizando esse povo aí sem nem saber, não sabe nem por que está sendo batizado. Ué, isso é uma balela, né? Porque tem quantos ministros que estão fazendo coisas piores do que os novos convertidos já foram batizados. Eles fizeram cursos até teológicos. Aí.
E o curso é importante? É, na Bereana, pastor, eu tenho um curso na Bíblia Bereana só para eles. Mas é bom dar para eles esse curso? Claro que é. Mas primeiro batiza logo eles. Faz logo compromisso com eles para que eles estejam no corpo de Cristo, para que eles participem do corpo de Cristo, das bênçãos do corpo de Cristo, dos privilégios do corpo de Cristo, a postura do corpo de Cristo, o decoro do corpo de Cristo, a doutrina do corpo de Cristo. Glória. É o Filipe e o eunuco, né? Por isso que os pastores estão dando ceia para os irmãos que não são batizados. Por que eles dão ceia para os irmãos que estão batizados? Por quê? Porque eles erraram. Eles não batizaram eles na hora que eles creram. Aí eles querem quebrar um galho com o erro teológico. Porque você está vendo aqui no capítulo... leia aí para mim de novo o verso 2. Verso 2. Verso 2. Verso 2. Uhum. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Quer na nuvem, quer no mar, foram batizados em Moisés. Porque a água é representativa. A água é o elemento. Então, como Moisés... Deus falou com Moisés, eles subirem no monte no terceiro dia. Isso aqui é importante. Eu tenho que fazer esse desenho aqui. Pelo menos dar uma ideia para as pessoas que estão aí conosco, né? Então aqui é um monte, pastor. Aqui é um monte. Ele dividiu o primeiro dia, segundo dia e terceiro dia. Então aqui estava o trono de Deus, no meio da nuvem. A glória de Deus estava aqui, Deus veio no meio da nuvem. O povo estava aqui no acampamento, então o povo tinha que subir até esse terceiro grau e passar pela nuvem e descer. Era isso que Deus queria. No capítulo 19, experimentar a palavra, porque tinha um anjo lá com a palavra master, colocar no coração deles. Mas aí o que aconteceu? Quando o povo começou a ouvir o barulho do chofar dos anjos, os tambores dos anjos, o monte tremendo, um terremoto, os raios de Deus saindo da fábrica de raio de Deus quando ele recebe louvor e adoração. Eles tiveram medo, qual os irmãos têm medo quando o culto está com poder, que o pastor está pregando com autoridade e o poder de Deus está se manifestando. Aqueles que são carnais, eles dão um passo para trás. E disse, não, que é isso? Quero ter isso não. Moisés, sobe você e nos representa. Então era para o povo ir e subir. Aí Deus disse assim, já que o povo não subiu, entra na nuvem, que eles automaticamente em ti estão batizados. Eles vão ser abençoados. Meu Deus. Aí isso explica esse texto, só explica o capítulo 19 e o 20 de Êxodo. Se você não compreender isso aí, né? Aí você não tem condições. Então, por que, eu vou falar de novo, o erro dos pastores não batizar os que creem imediatamente faz com que eles venham a cometer um erro grave, que é, o irmão vai se desviar, ele não tem compromisso. Não dá ceia para ele. Aí vai cometer o erro. Mas aí que a ceia vem? Pode ler o verso 4, por favor, pastor? Sim. Verso 4. Verso 4. E todos beberam da mesma bebida espiritual. Marque bebida, tá vendo? Bebida espiritual. E o que mais? Porque bebiam da rocha espiritual que os seguia. E a rocha era Cristo. Mas a maior parte deles não se agradou, pelo que foram abatidos no deserto. Mas essas coisas aconteceram para nosso exemplo. Aí. Marca a palavra figuradamente. Tudo aqui vai ser figura. Figuradamente. Ó. Então ele está mostrando que ele está vendo de um ponto de vista figurado. Alguns colegas dizem, o pastor Deri só fala de figura, de símbolo. Eu não gosto da mensagem dele, que é só figura, é só parábola, é só não sei o quê. Irmão, a Bíblia é só isso. Está escrito aí, ó. A fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, eu vou parar aqui, para vocês marcarem o ponto aí. Você percebeu a palavra comeram e depois beberam? Sim. Comeram do pão e beberam da bebida espiritual. E qual é a bebida espiritual, se não o vinho?
quando você participa da ceia do Senhor, aquela bebida é espiritual. Aquele pão é espiritual. Aquele pão é uma figura, figuradamente, do corpo de Cristo. Sim. E a bebida espiritual é o vinho, símbolo do sangue de Cristo. Então, o que nós temos em ordem aqui? Primeiro o batismo, depois o pão e o vinho. Não tem como dar para eles no Egito o pão e o vinho. Sim. Então... pastor, que seria o tabernáculo, né? Que a bacia vem antes da mesa, né? Isso foi bom você me lembrar. Isso mesmo. O tabernáculo, isso. Obrigado, obrigado. Pastor Antônio, me lembra que aqui é o tabernáculo. E aqui temos o altar de sacrifício e a bacia. Você recebe Jesus Cristo como Salvador no altar de sacrifício e se batiza na bacia. E aí, então, você está apto para comer o pão da mesa. Da mesa. Aí logo você começa a experimentar os dons espirituais. Olha aqui o símbolo do Espírito Santo. Pastor, Diga. aí o primeiro véu, né? O batismo está no átrio, né? E depois entra pro Santíssimo, né? Aqui e aqui. Isso, aí, glória a Deus. Esse aqui é o chamado primeiro véu e esse é o chamado segundo véu. Então esse véu se rasga. Você entra para a mesa. Você não pode trazer a mesa para cá para fora. Aqui. Porque aqui só tem carne crua. Ó. O E pão... aí, gente? Dá um glória aí, dá um coraçãozinho. Faz alguma coisa aí do outro lado. Dá um glória a Deus aí, é o coraçãozinho mesmo, aí nos dois lados. Coraçãozinho é o glória a Deus. Todo mundo agora está fazendo. Lá nos Estados Unidos, aí estava ouvindo lá um pastor americano. Aí o pastor americano estava pregando uma mensagem. Ele estava pregando uma mensagem que ele ouviu de um dos membros da igreja, que ele mostrou para ele, pastor, uma... Aleluia! Ele mostrou uma mensagem do Face, um pastor americano, que um pastor brasileiro cuida de uma igreja brasileira. E aí ele estava ouvindo, aí o pastor, pode traduzir para mim? Aí o pastor americano, aí ele traduziu o pastor americano começou a chorar. E disse, traduz para mim, e palavra por palavra. E o pastor americano foi para a televisão, pastor. E pregou para todos os Estados Unidos a mensagem, pastor. Glória a Deus, hein? Mas aquele pastor americano foi tão justo, foi tão fiel, foi tão santo, que ele disse, eu estava ouvindo assim, eu vi um pregador brasileiro falar sobre isso, e hoje eu quero honrar esse pastor brasileiro, porque eu estou sendo honrado por essa mensagem. Pregou na igreja, foi um grande avivamento, pastor, em Chicago. Glória a Deus. E agora, esse pastor se tornou um grande amigo meu. E ele está sendo o maior divulgador do meu ministério nos Estados Unidos. Amém. E a mensagem que eu preguei foi tão simples, pastor. Foi sobre o batismo. Tão simples sobre o batismo. E tu acredita, pastor Tony, que tem igreja lá que tem 3 anos que não tem batismo? Olha aí. Tem igreja lá que tem 4 anos que não fazem a ceia. Porque eles foram desprezando a ceia do Senhor. Eles foram desprezando os batismos. Batismo nas águas. E a grande razão pela qual as igrejas americanas, em todas as denominações, incluindo a Assembleia de Deus, que está vendendo os seus templos para os pastores hispanos, porque as igrejas da Assembleia de Deus foram esvaziando nos Estados Unidos. Olha aí. E essa é a minha preocupação. E hoje, pastor Tony, me levantei. Eu estou muito emocionado. Porque eu me levantei, eu vi a voz de Deus. Ele fala sobre o batismo, fala mais sobre o batismo, para que a salvação seja apressada. Oh, meu Deus. Amém, glória a Deus. Aí, pastor,
Aí vem, ó, em ordem vem o batismo, depois a ceia, comer e beber, verso 3, verso 4. Agora, pastor, vem os pecados depois do batismo, que você deve evitar. Paulo para mostrar esses pecados que você deve evitar depois do batismo. Eu queria que... Vamos lá? Vamos lá. Glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado pela audiência de vocês todos. Uma bênção grande. Aí, pastor, aí ele começa. Aqueles que participaram do batismo, como é a nossa geração de hoje, incluindo ministro, capítulo 10, verso 15. O irmão aí está pedindo para eu falar do batismo, mas eu não estou nesse texto. Eu estou em Coríntios. Estou em Coríntios 10, falando sobre isso. Aí, para quem não me conhece aí, eu sou plenamente temático e textual, mas eu sou mais textual do que temático. E quando eu pego um texto, eu quero pegar aquele texto de ponta a ponta, eu não fico chutando para todo lado. Então, isso não é muito ruim. O cara lê um texto e vai pegar lá em Gênesis. Ok. Com isso eu estou dando uma martelada aí. Aí o ponto número 5. A maior parte deles, pastor Tony, Deus não se agradou. Por que não se agradou? Sim. E eles foram abatidos no deserto, tendo sido batizados. Então, se eu estou em Cristo e sou batizado, mas eu não agrado a Deus, Deus vai me abater. Olha aí. E as pessoas dizem, não, agora vem um oba-oba. Estou em Cristo. Uma vez salvo, salvo para sempre, já estou em Cristo. Né? Aí aqui está a tipologia, figuradamente. Quer falar sobre isso um pouquinho? Quer falar sobre isso, pastor Tony? Olha só que coisa tremenda isso. É que entra a questão da graça que é uma graça que é oba-oba, né? Que as pessoas, elas podem continuar nos seus pecados, que Deus ama todo mundo, perdoa e que o arrependimento não faz parte da graça. Então é isso que eu queria que você resumisse aí, porque às vezes vem na tua mente, vem a palavra-chave para quem está aqui, que não está me compreendendo, mas aí acaba compreendendo através da tua fala. Aleluia. Então o que eu quero dizer? Ele não estava em Moisés, ele não tinha sido batizado em Moisés, não era figurado a respeito de nós e Cristo, e o pão e o vinho, não é uma figura. Então a pessoa não recebeu, não tem compromisso. Tem. Não foi batizada? Tem, foi. Então agora ela vai começar o oba-oba, e Deus vai dizer, vai começar o oba-oba da graça, então eu não vou me agradar. Então eu vou abater vocês na caminhada do deserto da vida cristã. Porque foram abatidos no deserto. Foram abatidos. Eu posso dar uma fala aqui sobre Você isso? tem toda a liberdade, você está comigo agora. Porque assim, o que a gente vê, a maioria das vezes, as pessoas na igreja, e elas entram nessa rotina de não mudar de vida, só ser simpatizante da palavra, guarda, acha bonito, e usa a palavra como um motivacional, mas não transforma a vida, não muda. Então nós temos que entender, o evangelho é boas novas. Não tem como você receber a palavra de Deus e não ter novidade de vida. Novidade de vida a partir daí, não retraso de vida. A sua vida é transformada através da mudança, do reconhecimento de que você é falho, depende de Deus. Está em Cristo. Lutar para isso. Batalhar para isso, pastor. Exatamente. A gente tem que se esforçar, se agarrar às promessas de Deus e limpar tudo que é coisa do passado. O Egito ficou para trás. O Egito ficou para trás, isso. Aí ele disse, se ele não agradar a Deus, como que ele vai agradar? Aí é que vem a questão que eu queria que a gente continuasse aqui, como que ele vai desagradar. Se quiser concluir a sua fala que você já começou. Tá lá.
falta de mudança. Vamos começar? Como é que a gente desagrada a Deus? Você voltando às velhas práticas. Exatamente. Porque você já é consciente de que a palavra te liberta. E você é um novo nascido. Quer dizer, você morreu em Cristo e nasceu novamente. Ressuscitando para uma nova vida. É um ressurreto. Mas ninguém está mais falando sobre esse assunto, pastor. Aí as pessoas querem receber a bênção de Deus. Mas continuam desagradando a Deus. Estão sendo abatidas. Aí Deus abate, não tem jeito. Aí vem as enfermidades, a UTI, a tristeza, a agonia, a falta de felicidade. Elas vão ser abatidas. Tudo isso, pastor Tony. Exatamente. Agora no verso 6, pastor, que nós paramos ali, leia aí o verso 6. Estou em 1 Coríntios 10, 6. Estamos lendo a versão de Nelson. As coisas aconteceram para nosso exemplo. Número 1, nosso exemplo. Figuradamente. A fim de que não cobicemos as coisas más. Põe o número 1 aí, vocês que estão aí no Face e no Instagram. Põe o número 1. Primeiro pecado depois do batismo que desagrada a Deus é a cobiça. A cobiça. Cobiça. O segundo pecado está no 7. Idolatria. Segundo pecado. Tá vendo? Está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para jogar. Jogo! O jogo, pastor. Viu, pastor? Olha aí, ó. Ah, meu Deus. Ó, pega aí. Meu Deus. O povo assentou-se para comer e beber, participa da ceia, mas está preso ainda nos costumes do mundo. Porque ele não estava participando da ceia. Ele estava comendo e bebendo. E depois o negócio estava tão enjoado. Vamos aqui pro baralho. Vamos pro baralho. Exato. Aí. Quantos pastores que eu conheço, pastor, que eu às vezes fico hospedado na casa deles. Aí quando termina o culto, eles vão correndo para casa. Porque a sogra dele é viciada em baralho. Já está esperando na mesa, já no baralho, já está tudo lá. Meu Deus. Quantos jovens agora que estão me ouvindo, que estão viciados no jogo do computador? Quantos pais dão para os seus filhos já um laptop para eles poder ficar no seu jogo, para poder amaciar ele, para ele não ficar rebelde? Meu Deus, pastor Tony. Veja, você vai para a igreja, você vê todos os pais, as mães... para não cuidar do filho, eles dão para eles um iPod, para eles, os meninos começam a ficar viciados já com 2, 3 anos de idade. Sim, ô pastor, ontem eu falei para os homens à tarde sobre isso. Nós estamos vivendo uma geração em que os pais, na ignorância, estão adoecendo seus filhos, dando aparelho celular para eles se distraírem com um joguinho, e a mente da criança está ficando acelerada. E aí a criança vai ser abatida na vida. Vai ser abatida na vida. E o pai não tem mais aquele filho. Quando ele prepara aquela mesa, pastor Tony, aí ele prepara e põe as xícaras. A mãe, com seu coração cheio de esperança, põe as 5 xícaras. Uma para ela, outra para o pai. E os dois ficam sozinhos, porque os filhos não levantam. Eles ficam no telefone, desde as 6 da manhã. E outros no computador. E o que é isso? Idolatria. Idolatria de quê? Do celular. Idolatria das redes sociais. Eles não conseguem ver-se livre das redes sociais. Eles não têm mais a paciência de estar com a família. Você vai num restaurante, que é o lugar que todo mundo na sala do banquete tem que ter comunhão. Está todo mundo comendo com o celular na mão. Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que se policiar ao máximo, porque vai entrando na rotina e o celular... Virou idolatria. Concentra toda a informação no celular, sempre vai a desculpa que eu estou fazendo alguma coisa. Mas eu daqui eu voltar, só queria marcar os pecados. Vamos lá.
o jogo. Número 3, verso 8. Jogo. Não forniquemos. Fornicação. Hoje esse assunto é tão sério, tão sério, tão sério, que você vai para uma reunião de jovens, aqueles jovens estão ali, os que estão liderando aqueles jovens não estão mais falando sobre santidade, porque os próprios líderes não estão em santidade. Os próprios líderes desses jovens estão vivendo a dois com as suas namoradas em fornicação e transmitindo o espírito de fornicação para eles. Eles já foram batizados. Olha aí. Nem forniquemos. Aí está. Como alguns deles fornicaram. E caíram num só dia 23 mil. 23 mil? 23 mil fornicadores que estavam lá subindo, entrando na presença do tabernáculo. 23 mil fornicadores. Porque aí não fala aqui, pastor, quantos mil idólatras. Não fala. Não fala quantos mil cobiçadores. Não fala. Não fala. Só fala dos fornicários. E aí, qual o mistério aí, pastor? Que o mistério aqui dos 23 mil representa cada tribo, pastor. Cada tribo representa uma bandeira. Está me ouvindo? Nós temos quantas tribos? 12. Uma é tirada. Então nós temos 11. Então você vai dividir os 23 mil por 11. Você vai ver quantos fornicários. A média qual é? De 2.100 por tribo. E o que é a fornicação? A fornicação, às vezes as pessoas batem no ato sexual. Mas ele não está querendo bater no ato sexual aqui. O que ele está mostrando aqui é que quando você fornica, você se rebela contra o casamento. Sim. Então todo fornicário é um rebelde contra a aliança. Olha aí. Porque tá passando por cima de princípios, né? Passou por cima da aliança. O idólatra, ele não quer falar dos ídolos em si. Ele está dizendo, vocês estão tendo outro Deus além de mim. Meu Deus. Porque tem 3 coisas aqui que eu queria mostrar, essa parte da idolatria. Porque quando vão os cantores ali, aí eu vejo os idólatras das igrejas evangélicas, pastor. Quando vem um cantor evangélico, as meninas correm lá para frente como se fosse um cantor do mundo. Porque eles tiraram o Roberto Carlos do coração, mas puseram um cantor fulano de tal. Sim, isso aí. Idolatria de qualquer maneira. Isso também de pregador. Então aqui nós temos uma triunidade nisso aqui. Ele diz, além de mim, diante de mim, e depois de mim. Olha isso. Sim. Ele falou, não terás outro Deus além de mim. Não terás outro Deus diante de mim. E não terás outro Deus depois de mim. Ó. Nem antes, nem durante, nem depois. O que é o além de mim? 2 deuses. E o que é depois de mim? Rejeitando o primeiro e pegando o outro. Olha aí. E diante de mim, no mesmo altar, 2 deuses. Ou 3. Meu Deus. Não se curve para homens nem para mulheres. Curve-se somente para Deus. Deus é o seu Deus. Ele é o seu único Deus. Não há outro Deus além de mim, nem depois de ti.
e nem diante de ti no mesmo altar. O Senhor, o meu Salvador, é o meu único Deus, não há outro Deus. Nós declaramos isso, apertando esse botão aí, esse coração, declarando: tu és meu único, não há não outro nenhum além de ti, aleluia. Amém, aleluia. É o buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí, como o Senhor várias vezes nos ensinou na sala de aula, aquilo que mais ocupa a sua mente no pensamento... esse é seu Deus. Esse é o teu Deus. Sempre uso isso, viu, pastor? Amém. Aprende. Deus abençoe, Edmilson Silva. Recebe um beijo aí, carinhoso. A Deus sobre todas as coisas. Glória acordar já com a sua mente e seu coração nele. Passar o seu dia buscando sempre a presença dele junto. E à noite, aleluia! Você não vai parar para orar, agora eu vou falar com Deus, não. Deus já está contigo diariamente. Ele vai dormir junto com você, acorda com você. O que a gente sempre fala sobre o reino, né? Que os pássaros, eles acordam já glorificando a Deus. 5 da manhã, com terra. Eita Deus, desperta. Amém. Aleluia, obrigado, pastor. Aí vem um outro pecado, pastor. O outro pecado depois do batismo, que esses são os pecados dos crentes. Cobiça. Entra na igreja, ele começa a ver o irmão que tem um carro. Se tiver alguém que tem dinheiro, ele vai aprender a profetizar para poder profetizar a profecia, para tomar dinheiro do irmão. Cobiça a mulher do outro, cobiça o esposo do outro, cobiça a família do outro, cobiça a empresa do outro, cobiça. São os pecados dos crentes que são batizados, comuns, que podem levá-lo ao abatimento. Meu Deus. Na caminhada. Aí vem o outro, pastor, por favor, verso 9. Verso 9. Nem tentemos a Cristo, como também alguns deles o tentaram e pereceram no meio das serpentes. Então, o que ele mostra aqui? Que ele tem um modo de castigo para cada um desses pecados. Olha aí. E qual foi o castigo para os que tentam a Cristo? Mas o que é tentar a Cristo? O que é tentar Cristo, mestre? O diabo sai e fala para Jesus: vai lá e sobe dali, ó. Sobe dali, vai, sobe. Agora sobe, você tá aí, tá alto, agora pula daí. Porque Deus vai te amparar. Deus vai mandar um anjo. Aí ele diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. O que é isso? É desafiar Deus sobre um princípio que ele não te autorizou. Por exemplo, algum pastor tentar Cristo. Irmãos, nós temos aqui uma igreja de 200 membros, mas Deus falou para mim que nós vamos ter uma igreja de 5 mil membros. Nós vamos comprar aquela quadra agora. Pastor, não tem dinheiro para comprar a quadra. Porque a gente não vai comprando à medida da nossa fé. Comprar um lugar médio, aí depois passamos do médio para o grande, para chegar a isso que você quer. Aí ele quer sair de 200 para 20 mil. Aí ele vai se endividar. Ele vai para um programa de rádio que ele paga R$100 por 15 minutos, ele quer o dia inteiro pagar 100 mil. Aí de onde que ele vai tirar? Tentar Cristo, vai se lascar, a serpente vai comer, vai pegar ele. Exatamente, isso aí. Deus nos deu a sabedoria para usar, né? Para administrar, para ser prudente, essa prudência. Ah, mas eu sou homem de fé. Eu vejo a maioria dos homens de fé que dizem que são de fé. Olha aí os grandes locutores brasileiros, como é que eles estão todos endividados. Veja aí como estão os grandes locutores de São Paulo, tudo endividado, só fala de dinheiro. Por que dinheiro? Você abre a televisão, o cara só fala de dinheiro. Ninguém tem tempo para falar da palavra, da verdade, do evangelho. Por quê? Porque está preocupado com o pagamento que tem que ser. Por quê? Porque estão tentando a Cristo todos os dias. Jogou tanto a palavra de fé, esqueceu da razão, e aí joga peso nas costas, depois tem que ficar... Isso é tentar Cristo. Você acabou de dar definição na sua voz. E quando vocês estão ali, aí o camarada tem um carro, tem um Fusca, aí ele quer comprar, pode passar por Gol, do Gol ele pode passar para um Tauro, sei lá.
mas ele quer passar do Fusca para F5. Aí ele, não, foi Jesus que mandou. Não, você está tentando a Cristo. Você vai tirar o dinheiro da boca, você vai tirar a comida da boca da tua família, você vai deixar de pagar todas as suas dívidas por causa de um só sonho. Porque quando Deus nos abençoa, vocês estão aqui no Face, quando Deus nos abençoa, Ele abençoa redondo. O mesmo Deus que dá o carro, dá a gasolina. Ele dá também a prestação da casa. É o mesmo. É o mesmo Deus que também dá a comida do supermercado. É o mesmo Deus que também recebe os dízimos e as ofertas. Ele te abençoa redondo. Por quê? Porque você vai caminhando fé a fé. Você vai deixando a cobiça. Você pode ver que é uma escadinha, pastor. Eu cobiço, me torno idólatra. Pegou? Aí eu começo a ficar meio metido a besta, que eu estou idólatra. Aí vem as meninas. Aí eu vou fornicar. Aí, em vez de eu casar, eu vou fornicar. Em vez de eu construir uma família, eu vou me rebelar contra a família. E quando eu me rebelo contra a família, eu vivo tentando a Cristo, porque eu não pago minhas contas, não pago minhas dívidas. Eu estou desgraçado, estou acabado, estou arrebentado. Por isso que a maioria dos crentes está endividado e culpando o governo, culpa o patrão, que não dá. Tem gente que vive com salário mínimo de uma forma milagrosa, porque ela não tenta a Cristo. Ela vai caminhando. De repente, ela explode. De repente, ela explode no bom sentido. Ela prospera. Sim, é isso aí. É uma escadinha. Olha aí. Nem tentaram a Cristo, como também alguns deles o tentaram, pereceram por meio das serpentes, e não murmureis. Aí está o outro pecado. Atentar a Cristo é 4. 5, murmuração. Esse é um dos maiores. Leia todo, pastor. Olá. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram por meio do destruidor. Murmuração. Aí qual é o castigo que Deus vai dar para quem murmura? Destruir. O gafanhoto destruidor. Aqui você pode jogar para Joel lá, Joel 2, Joel 1. Você pode ver que ele vai te entregar na mão do destruidor. Ele nem vai entregar na mão do migrador, nem vai entregar. Ele vai entregar para o último, principal, que é o destruidor. O destruidor destrói a raiz. E essas coisas lhes aconteceram como em figuras, para o nosso exemplo. Aí você pode ver que é a segunda vez que ele está dizendo isso. Figura. Qual é a primeira vez? Vê se você consegue achar enquanto eu estou vendo um texto de Joel aqui. É o 10:6. Pode ler para 2 vezes. Para nosso exemplo, figuradamente. Então, 10:6. para nosso exemplo de quem? A igreja. Hoje, atual. Para nosso exemplo agora. Isso aí, está ministrando a ceia. Está ministrando a palavra aqui da ceia, do batismo, enfim. E aí os pecados dos que se batizam, para eles evitarem esses pecados. Aí Joel, pastor, Joel 1, ele fala dos gafanhotos. Capítulo 1, verso 4. E deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, e o que deixou o migrador comeu o devorador, e o que deixou o devorador comeu o destruidor. Destruidor, O destruidor, pastor, ele come a raiz. Ele come a raiz da árvore. Então essa árvore nunca mais se levantará. A Bíblia é tão tremenda, que ele podia ter dito assim, e Deus te castigará se você murmurador. O que é um murmurador? O fornicador é o quê? O fornicário, o que é que ele é? Ele é um rebelde contra a instituição da aliança, do casamento. E o murmurador? O murmurador, ele é contra a liderança estabelecida por Deus. Olha aí. Aí vem a destruição, né? Porque ele diz assim, se eu tivesse no lugar dele, eu faria isso. Se eu fosse isso, eu faria isso. E se eu fosse isso, eu faria isso. Então ele é contra
o estabelecimento da autoridade espiritual que Deus colocou sobre o corpo. Sim. Então, esses pecados, aí ele põe os pecados. Primeiro, cobiçar, idolatrar, fornicar, tentar a Cristo e murmurar. São os pecados. Aí, pastor Tony pergunta para mim, qual efeito que eu receberei se eu pregar sobre isso na minha igreja? Pergunta para mim. Qual o efeito que eu receberei se eu pregar sobre isso na igreja? Você vai ter uma igreja perfeita. Olha aí. Aleluia. Glória a Deus. E se você que está me ouvindo, pastor, pastora, seja onde você estiver, colocar esse texto gigantão logo na entrada da igreja, em vez de estar colocando o anúncio do pajé, o anúncio do cacique, o anúncio de sei de quê, e você colocar a palavra, escrever assim, os 5 pecados depois do batismo. Pá! Para que eles possam ler na entrada e na saída. Meus irmãos, o povo peca por falta de conhecimento. Então, pastor Tony, ele coloca 2 vezes, né? Qual é o verso? Qual é o verso que você disse que se repete? 10:6. O 10:6. Vou puxar 10:6. aqui. Para E depois, o 11. aqui está no 10:11. Faça assim uma puxada aí, tá vendo? Ó? Faz uma puxada aí, igual eu fiz assim, ó. Faz uma puxada aí. Aí, estas coisas aconteceram como figura para nosso exemplo. Porque para nós, Paulo está escrevendo para a igreja. Está falando aqui. Ele diz: Escritas para admoestarmos, são chegados os fins dos séculos. porque para nós são chegados os fins dos séculos. Olha aí. Para eles não, pastor, porque estavam no início. Estava no início dos séculos. Ele disse, eles estavam no início dos séculos. Mas nós estamos no fim. Então, ele vai mostrando aí. Aí o verso 12, pastor, para a gente encerrar. Portanto, aquele que pensa estar firme, de pé, olhe com cuidado para que não caia. Aquele que está batizado, aquele que já está depois do batismo, cuidado para você não cometer esses 5 pecados. Vamos escrever aí os 5. Primeiro, cobiça. Segundo, idolatria. Terceiro, fornicação. Quarto, tentar a Deus. Depois, o 5º, murmurar. E todos têm um fim. Você pode ver aí, ó. O último, que é o murmurar, cai na mão do destruidor. O que tenta a Cristo é mordido pela serpente. E o que fornica morre em grupo. Ô pastor, deixa eu dar uma revelação toda, infantil. É o que tenta a Cristo, é mordido pela serpente, fica enrolado. Que a serpente enrola ele. Enrola mesmo. Por isso que a gente vê um monte de gente enrolada. Exatamente. Você não pode confiar em nada do que elas dizem, porque elas não sustentam de pé o que elas dizem sentadas. Isso aí. Quantos que falam pra gente, tô aí, chego aí entre 1 e 2, não chega. Pastor, pode contar comigo que eu tô lá, sou o primeiro a chegar. Nem vai. Pastor, conta comigo, seu Cordeiro de Deus, que tinha o pecado do mundo. Depois ele pergunta, você é o que vinha de vir ou esperamos o anticristo? Ô pastor, eu lembro os nossos cultos, o das 10 horas da noite. Meu Deus. A gente era 4 horas da tarde, já estava tudo lá no salão, já preparando, o coração cheio, esperando a turma chegar às 10, né? E ali parecia um filme, né, pastor? Os carros entrando com as lâmpadas acesas ali. E aqueles carros enchendo o estacionamento, aquelas madrugadas gloriosas. Meu Deus. Oh, glória. Alegria. Alegria. Então fica esta palavra para todos os ministros, pastores do Face que estão aqui assistindo rigorosamente aqui no Instagram. Louvado a Deus. A voz que vocês estão ouvindo é a voz do pastor Tony Meirelles, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, da região ali, do ABC, e outras regiões que pastoreia juntamente com os seus filhos. Fala do nome dos seus filhos para eles, pastor, que estão pastoreando, em qual lugar?
Tenho três filhos. Pastor Rafael Meireles, que é pastor da Lagoinha Campos 2. Pastor Hugo Meireles, que é Lagoinha Santana. E nós aqui em Santo André. Minha filha Mônica, que é pastora e está junto comigo aqui em Santo André. Pastor, dá aí o endereço aí do Santo André para os irmãos irem agora aí para a igreja daqui a pouco. Temos culto aos domingos, 9h30 da manhã, 5 horas da tarde e 7 horas da noite. Hoje tivemos uma santa ceia abençoada. E agora à tarde, daqui a pouquinho, pastora Marta ministrando. Olha aí, rapaz, quem diria, hein? 406. Qual é? Rua Marina, 406, no Campestre, Santo André. Repete outra vez, pastor. Rua Marina, 406. Rua Marina, 406. Estou repetindo aqui no Face. Devagar. Rua Marina, 406. Bairro Campestre, Santo André. Aí conheceu o pastor Tony, grande pregador da palavra, grande mestre da palavra. Obrigado pela sua presença. Pastor, tá aqui, ó. Aqui, ó. Pastora Marta, aqui, ó. Um beijo, pastora Marta. Linda, Deus abençoe. Anotando tudo, aleluia. Dando pra pegar daqui a pouco. Bendito seja Deus. Pai Celestial, quero agradecer a vida, a presença do pastor Tony Meireles, sua esposa, toda a sua grei, todos os nossos irmãos que aqui eu citei o nome de muitos. Obrigado pela vida deles, Senhor, que eles sejam muito abençoados nesse domingo, que nós tivemos o privilégio de dar esse estudo juntos, e eu estou muito feliz por tudo isso, Pai. Não se esqueça, meus irmãos, estamos em plena promoção no nosso site meujesus.org. Você tem as Bíblias, os livros e todo o material da Teologia Latina de Nelson, as Bíblias de Nelson, tudo à sua disposição aí, meujesus.org. Muito obrigado pela presença de vocês. Estude a Bíblia conosco. Desde os Estados Unidos da América, vocês em todos os lados da Europa, da Austrália, pessoal da Oceania, da Ásia, pessoal do México, Estados Unidos, pessoal de lá, de Hawaii, toda a turma do Japão, todo o mundo. São milhares e milhares de pessoas que estão ligadas neste seminário Osana. A osanabibleschool.com, direto da Califórnia, nos Estados Unidos. Muito obrigado pelo carinho, obrigado Tiago, aqui eu estou vendo o seu nome, Tiago, eu estou vendo o Elinaldo, estou vendo o Carlos Silva, estou vendo o Alexandro e outras pessoas, obrigado Estebru. Pastor, aí a membro da sua igreja aí, a Bruna Stefanes. E o Alan tá aí ligadinho. Que bênção! Recebe um abraço meu. Outro, pastor. Deus abençoe, viu? Que Deus abençoe. Obrigado por tudo. E vamos fazer mais lives. Próximo domingo eu te convido de novo. Tá bom. Juntos. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe. Obrigado por tudo.